verso 14. Você conhece o texto? Aleluia. Aleluia. Vou ler até o 16, 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém? Só o 14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Fecha seus olhos agora. Oh, aleluia. Espírito Santo da verdade, que a tua palavra habite em nossos corações, e que tendo ela entrado em nossos corações, ó Deus, possamos rapidamente aplicá-la em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder aceitar a igreja de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, aqui conta a história que eu compartilhei aqui com os irmãos, de um homem que foi na madrugada falar com Jesus. E aquele homem foi ter com o Senhor Jesus pela madrugada, porque ele não queria ficar mal com aqueles que eram do círculo dele, né? Era Nicodemos, um fariseu renomado, para não ficar mal com aqueles que estavam no círculo dele. Ele foi de madrugada falar com Jesus. E aí Jesus começa a dar a Nicodemos coisas que só quem busca Jesus de madrugada consegue entender. Jesus dá revelações profundas a Nicodemos, revelações sobre o nascer do Espírito, coisas que para aquela época eram conhecimentos avançados. Jesus fala com Nicodemos o nascer do Espírito, o mover do Espírito, comparando com o vento. Que coisa linda, irmão. E chega nessa parte. Isso é coisa de quem busca no particular da madrugada com Jesus, na intimidade. Jesus revela o profundo. Aleluia. E aí Jesus fala algo que parece enigmático. Ele fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei com aquele negócio, já viu aquela farpa na mente? Nossos irmãos aí que gostam de ministrar, fica aquele negócio assim: tem um negócio aqui, tem uma revelação de Deus aqui, tem algo oculto aqui que Deus quer mostrar. E para a gente entender o que Jesus estava falando, claro, para você entender mais profundamente, é bom você conhecer o texto, de onde saiu essa história. Porque Jesus não cita isso ao acaso. Ele fala de algo que aconteceu na história de Israel, e que o povo conhecia, Nicodemos conhecia, que está lá no livro de Números. E eu vou ler isso daqui porque isso é importante. É Números capítulo 21, o verso 6. Deixa eu ver, o verso 3 diz assim, ó: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão vil, reclamando do maná, reclamando do que Deus deu. Vamos lá. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Começou a aparecer no meio do povo serpentes que morderam o povo e envenenavam o povo. Olha o que diz o texto: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste,
E será que viverá todo aquele mordido que olhar para ela? Olha o que Deus faz. Deus não tira as serpentes que estavam no arraial, mas Deus manda fazer uma simbólica de metal, para que todo aquele que fosse mordido por aquelas, ele ia lá no meio do arraial, onde estava a tenda da congregação, e olhava para aquela serpente que estava numa haste. Ele olhava fixo para ela, e o veneno da serpente que mordeu ele ia passando. E aí ele começava a se sentir melhor, começava a se sentir curado. E aí a cura é perfeita. E aí Jesus vai usar isso daqui para falar que ele é a representação daquela serpente. Como aquela serpente foi levantada no meio do arraial, ele foi levantado no madeiro. E ele é aquele que está aqui nesta noite, para o qual nós olhamos e contemplamos fixamente para ele. E aí nossa alma é curada. Quem está entendendo? A sua alma é curada. Você vai ficar são. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Olha que representação linda que Jesus está dando para Nicodemos. Que serpentes são essas? Porque se Jesus está pegando elementos do passado e trazendo para aplicar para o seu momento, podemos pegar esses mesmos exemplos e aplicar para nós hoje. Porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento são sombras para as coisas futuras. Serpentes que Deus não tirou do meio do povo. É tudo aquilo que tenta parar a sua caminhada. Veneno que o inimigo tenta lançar para fazer como aquelas serpentes faziam. Porque as víboras, elas picavam geralmente na perna ou na mão, porque elas se escondem debaixo de objetos, e a maneira que alguém mexe debaixo de uma pedra, alguma coisa, é picado por elas. E ela não mata, é um veneno que não mata, entenda, mas ele inicia um processo de putrefação da carne, e geralmente pessoas perdem até membros com isso. Olha a estratégia do inimigo para tentar parar a sua caminhada, para que você não consiga se movimentar, para que você não venha para a casa do Senhor, para que você não ande na presença dEle. E saiba, o mistério de Deus aqui, Ele não vai tirar estas serpentes que estão no mundo, prejudicando a igreja do Senhor, mas Ele vai enviar a providência para eu e você se ver livre, ser curado do veneno. Aonde estão essas serpentes? Tudo aquilo que o inimigo tem colocado aí, escondido. Vai ter ela vem escondida. Às vezes, num programa de televisão, no meio das palavras de um colega que a gente chama de amigo, às vezes num grupo de WhatsApp, entenda, às vezes lá no local de trabalho, naquela turminha de conhecidos que estão ali, às vezes na boca de um patrão, em muitos lugares, para te prejudicar, para tirar a tua paz, para tirar a presença de Deus na sua vida, para atrapalhar a sua caminhada. Mas nesta noite o Espírito Santo está mostrando e falando para a sua igreja, como aquele homem ouviu na madrugada, que Ele está aqui nesta noite. Aquele que foi levantado no madeiro está aqui. A Ele toda a honra, toda a glória, louvor, adoração, toda a majestade. Quem veio aqui está olhando para Ele, está entendendo o que nós estamos falando nesta noite. Quem está aqui está sentindo a presença dEle, está entendendo, está sendo curado, está recebendo de Deus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Tem mais coisa aqui. Imagina, pensa numa coisa aqui agora, preste atenção. A pessoa era mordida,
por uma daquelas serpentes, o que ele tinha que fazer? Ir para o local onde estava a serpente de metal, que Moisés levantou. Ele ia para lá, e era bom e rápido, não era para demorar. Tinha que ir para o local onde era na tenda da congregação, aonde estava a arca do testemunho. Ele ia para lá. Ele nem entrava, mas ele ficava ali, ó, no meio do arraial. Agora você imagina se a pessoa tivesse, por exemplo, imagina agora se a pessoa tivesse a 10 quilômetros do arraial. Eu corro 10 quilômetros com muita dificuldade, mas ainda sai. E se tivesse a 15 quilômetros? 15 não dá mais não. Vem cá, sai 5 quilômetros, sai. Tem irmãos que 1 quilômetro já está difícil. Mas imagine, irmão, longe do arraial. Eu não sei qual tipo de veneno o inimigo tem lançado contra cada um de nós. Mas uma coisa que eu afirmo, posso afirmar de culto para a igreja: não se afaste do arraial. Não se afaste do arraial. Chega, abraça, não se afaste da presença, não se afaste do local onde está aquele que foi levantado do madeiro. Não se afaste, não vá para longe, não vá para longe. Aleluia, irmão. A Bíblia fala de um jovem chamado Eutico que caiu quando Paulo estava pregando. Agora imagina se aquele jovem tivesse caído daquela janela, longe do local onde estava o homem de Deus. Imagina uma coisa dessa. Eu falo para a igreja nessa noite: você que deixou a sua casa hoje, você veio para cá, aleluia. Eu talvez muitos preferia estar onde? Assistindo uma série de TV. Talvez fosse melhor estar em casa com a minha família, mas você deixou e veio para o meio do arraial. E no meio do arraial tem bênção para você. Aleluia. No meio do arraial tem bênção para você, para a sua casa. Tem bênção para você, para a sua família. Você está no lugar certo, no meio do arraial. Eu quero entrar numa profundidade ainda maior aqui. E se isso pegar para você, irmão, fica tranquilo, porque pegou para mim também. Muitas vezes, cara. Muitas vezes. Quando a pessoa chegava e vinha correndo, envenenado pelo veneno da serpente que pegou ele, vinha meio cambaleando, porque o veneno começava a agir rápido. Não é assim que Satanás faz ali para impedir você de ir para a casa do Senhor? Aí o veneno começava a agir, mas ele chegava até o local onde estava a serpente de metal, e aí ele começava a olhar para ela. Nada podia tirar a atenção, porque a ordem era clara, era para olhar para a serpente. Porque se ele não olhasse para ela e olhasse para outras coisas ao redor, perdia a bênção. Era para olhar para a serpente, que Jesus falou que era um simbolismo dele. É o simbolismo de Cristo. Ele está aqui, sabe? Só que quando você olha para cá, você não vê ele, porque a presença dele é imaterial. É pelo Espírito Santo que está dentro. Quando você olha para cá, você vê aqui o povo. E eu quero falar uma coisa para a igreja e para muitos vai ser, para alguns vai ser novidade. Só tem pecadores aqui em cima. Não tem super-homem. Não tem super-homem de Deus aqui. Não tem nenhum mago, nem da descendente de nada. São homens e mulheres que também erram como você. Aleluia. Mas quando olhar para cá, não olhe para as nossas falhas que aqui estão, mas olhe para aquele que foi levantado do madeiro. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui hoje. Receba da parte do Senhor a sua bênção.
pessoas afastadas da igreja. E algumas, sabe motivos de afastamento? Porque o irmão está lá e fez isso. Porque aquela irmã fala em mistério, mas faz aquilo. Porque aquele irmão faz isso, mas é daquele jeito. Porque aquele outro está lá, mas nos trabalhos é uma treva. Não olhou para aquele que foi levantado no madeiro. Eu nunca vou conseguir te agradar. Nas melhores árvores sempre tem um fruto meio defeituoso. Nunca vamos ser perfeitos. E nem você também vai ser. Mas aquele que está aqui é perfeito. Ele é perfeito. Eu quero falar para a igreja, se a gente só observar aquilo que a gente achar que é ruim, se a gente só fizer isso, a gente logo vai se atribular. Olhe para todos os bons exemplos. E eu falo para você, nesta casa tem bom exemplo. Pode, aleluia, se espelhar neles. E pode se espelhar no maior exemplo de todos, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Você vai ser abençoado. Viu que palavra poderosa foi nos dado antes da minha ministração aqui? Eu saí consolado com essas palavras. Sabe o que eu estava pensando antes de vir para cá? Para você entender que o Espírito Santo é que está aqui controlando esse negócio. Amém. Sabe, eu vinha pensando, Senhor, eu estando falar do arrebatamento, quando será o arrebatamento? Eu questionava isso. O irmão, pela direção do Espírito Santo, falou nessa noite, e meu coração foi consolado por essas palavras. Aleluia, receba de Deus. Sabe que Ele está aqui. Não olhe para detalhes, não olhe para Ele, mas olhe para Ele nesta noite. Não perca a sua bênção. Não jogue fora a sua bênção. Oh, aleluia. Oh, Deus a Deus. Cuidado com aquilo que o inimigo tenta fazer contra você. Irmãos, aqueles eventos se passaram. A história do povo prosseguiu. E passou quase uns 300 anos depois de Moisés ter colocado aquela serpente lá. E depois da divisão do reino, entrou o rei e saiu o rei. E a idolatria imperou em Israel. A idolatria foi um dos grandes motivos que tirou Israel da presença de Deus. Além de outros, mas a idolatria foi mais forte. Mas um dia Deus levantou um rei para acabar com a idolatria. O nome desse rei era Ezequias. Ezequias, ele acabou com a idolatria de um jeito tão forte que ele destruiu tudo que era ídolo. Tudo. O irmão já está entendendo onde a gente vai chegar. Destruiu tudo que era ídolo. Quando Ezequias termina de fazer, se você pegar o relato de Reis, quando Ezequias termina de destruir todos aqueles ídolos, postes, ídolos de madeira, ídolos de pedra, quando ele acaba com tudo aquilo, eu imagino Ezequias dando aquela descansada, e daqui a pouco vê o povo chegar para queimar incenso na mesma serpente de metal que Moisés tinha levantado. E o povo deram um nome para ela, chamava ela de Deus Tanto. Aí vinha, queimava incenso na serpente, e aí aquele incenso ele fazia lá prece. Aí Ezequias está olhando aquilo lá, aí ele começou a se incomodar e identificou o que ninguém na época dele identificou. Aí você vai entender porque ele é aquele mesmo que orou e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Aí você vai entender que não foi o choro dele, foi o crédito que ele tinha por Deus. Aleluia!
entendeu que o ídolo não era só um Baal. Um ídolo não era só um Astarote. Mas ídolo era tudo aquilo. Ele entendeu que ninguém entendeu na época dele. Tudo aquilo que a gente coloca no coração acima de Deus. Você sabia que tem crente que cria ídolos dentro da casa de Deus? Eu não vou citar nem nome nem local. Mas eu já vi irmãos que tirou ele do cargo, ele se desviou. Por quê? Idolatrou o cargo. Irmãos que se um sai, ele sai. A fé dele está baseada no outro. Ezequias entendeu que aquele negócio era um ídolo. O povo fez daquilo um ídolo. E ele mandou derrubar abaixo. Então eu quero falar para a igreja, pela direção do Espírito Santo nesta noite: não criemos ídolos nos nossos corações. Aleluia. Nada pode ter no nosso coração acima de Deus. Aleluia. Nada, irmão. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o rei. A gente só está vivo porque ele permite. Eu e você está vivo. Você só veio aqui hoje porque ele te trouxe a casa do céu. Oh, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença do Senhor? Aleluia. Toma cuidado. Foi falado de vigilância aqui hoje. Toma cuidado. Aonde você andar. Vou falar uma coisa para os irmãos. Talvez eu já tenha até falado nessa tribuna. Não se importe se eu for repetitivo nisso. No Brasil tem duas vírgulas terríveis. Estamos falando de botânica. Tem duas, que é a cascavel e a jararaca. São as piores. O veneno da cascavel é o mais forte que tem no Brasil. Só perde lá para o da Nádia Rainha, que é daquela. Né? Mas não é a cobra mais perigosa que tem. A cobra mais perigosa é a jararaca. Porque a cascavel ela tem um chocalho que a pessoa sabe. Ela te avisa. A outra não. Ela se camufla. Cuidado que o inimigo tem grande habilidade em camuflar. Cuidado com as mensagens camufladas, subentendidas, que estão nas coisas que nós fazemos todos os dias. Porque todos os dias a gente não vive 24 horas aqui dentro. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Mas quando passamos da porta para fora, nós vivemos uma vida secular. Nós trabalhamos, acessamos redes sociais, nós assistimos séries de TV. Ah, mas não assiste série, assiste filme. Ah, não assiste filme, então assiste aquele negócio chamado... não vou falar. De uma rede aí. Alguma coisa tu assiste. Ninguém é um ermitão que fica trancado o dia todo. Olha, cuidado com aquilo que está camuflado. É verdade. O inimigo lança contra você. Eu assisti uma série que eu achava assim muito infantil. Que legal, é muito infantil. O nome é The Good Place, o bom lugar. Que coisa interessante, é muito infantil. Tem uma mensagem que dá para uma criança assistir. Não tem nada demais. Aí eu assisti aquilo ali, achava interessante. Aí depois eu peguei e a gente vai observando os detalhes. É uma mensagem espírita, uma mensagem crítica contra o Evangelho. Irmãos, tinha um veneno de víbora ali, eu não estava vendo. Mas pela graça do Espírito Santo, Ele revela a sua igreja. Você não vai ser confundido nesta terra, porque o Espírito Santo fala com você. Tome, fique ligado, tome cuidado com que a sua família se
A serpente de metal que Moisés levantou no deserto, ela era material e foi destruída pelo rei Ezequias. Quando Jesus faz a comparação, ele está falando de algo material para agora algo simbólico. A presença dele aqui é simbolizada pelo Espírito Santo que está na casa. Ou seja, você pode levar essa presença para dentro da sua casa hoje. Oh, aleluia. Você pode levar ele hoje para dentro do seu lar. E a sua casa, aleluia, ser um local onde seus filhos podem olhar para a presença dele e serem curados. Nessa noite, eu quero fazer um clamor aqui, meu Deus. Eu acredito que todos já estão firmes na presença de Deus. Mas hoje aqui, e agora, nesse momento, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nesta noite. E eu vou perguntar isso para a igreja, mas eu peço que você fique de pé no seu lugar nesse momento. Porque se houver alguém nesta noite que talvez ainda não tomou a sua atitude, tem vindo, já entendeu que aquele que foi levantado do madeiro está aqui nesta noite, mas você ainda não se decidiu. Se tiver alguém no nosso meio hoje aqui que ainda não tomou a sua decisão e deseja tomar essa atitude de uma vez por todas, eu te convido a estar aqui na frente para nós orarmos pela sua vida. A atitude de receber Jesus como Salvador da sua alma. Se alguém nessa noite entendeu que Ele falou contigo e você precisa, aleluia, tomar essa atitude, o momento é hoje, a hora é agora. E se alguém hoje aqui no nosso meio precisa renovar a sua aliança com Ele, eu não sei qual o veneno que está tentando te atrapalhar. Aleluia. Eu não sei qual é o problema que está atrapalhando a sua caminhada. Eu não sei se o inimigo está tentando, ou talvez esteja conseguindo te atrapalhar. Quem sabe você não falou no seu coração: eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu não quero mais. Se alguém hoje deseja agora mesmo renovar a sua aliança com Ele, o convite está aberto também para você aqui, para estar à frente do altar, num ato de coragem, e nós vamos orar pela sua vida. Se alguém deseja hoje uma renovação de aliança com Ele, o inimigo não vai conseguir pegar você. Ele pode até tentar, mas como foi falado hoje, você vai resistir a ele. Isso aqui é um ato de resistência. Isso é um ato de resistência. Quando você vence a vergonha, a timidez, e vem para o meio da